Provérbios, comecei semana passada. Lembra que eu perguntei? Lembra de um provérbio, lembra de um ensino que você ouviu, que você recebeu, que você teve lá na sua infância, que você carrega isso por toda a sua vida? Assim também são os provérbios bíblicos, provérbios de Salomão, chancelado por Deus. Amém? Separa a sua Bíblia, separa seu caderno, seu lápis, caneta, borracha. Temos visita aqui no estúdio hoje, meu clone está aqui. Vamos celebrar o Senhor, vamos adorar ao único que é digno de ser louvado. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Coloquei perante o seu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Coloquei perante o seu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar,
teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Amém? Aproveitar aí que Caleb se empolgou ali no louvor. Abra a palavra de Deus, irmãos, no livro de Provérbios 11, 24. Meu convidado especial vai ler aqui, Provérbios. Vem cá, convidado especial. Vem cá, o pessoal de casa quer te conhecer, quem é. O pessoal vai pensar que é o Lombardi. O pessoal, o Silvio Santos falava tanto de Lombardi e ninguém sabia que é o Lombardi. Vem cá, Lombardi. Ô, convidado especial. Ele é tímido, ele só tem 12 anos e está tímido. Provérbios 11, 24, diz assim: o que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Amém? Recapitulando, o que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A Bíblia, ela incentiva, meus queridos, que a gente ajude ao próximo, que façamos pelo próximo. E fazendo isso, nós temos a bênção do Senhor. Enriquecimento, não na concepção distorcida de hoje, que é materialista. Enriquecer na graça e nas bênçãos do Senhor. O outro que retém mais do que é justo empobrece. Sabe o que é isso? Você consegue, graças a Deus, você tem o teu provento, seus proventos, o teu salário, você consegue pagar todas as suas contas e você também pode ajudar ao próximo. Aliás, você sabia que no meio secular, entre ali os cursos modernos chamados coaches, existe um momento que se fala ali, que se estuda ali, em que é nobre, que é importante você compartilhar um pouco que você tem. Nem que seja 1%, nem que seja 5%, nem que seja 10%. Lá no meio secular. Que isso faz bem para si mesmo. Eu estou falando lá no meio secular, em curso de coach. Eu ainda não fiz nenhum curso de coach, apenas assisti algumas palestras. E ali está dizendo que a multicomposição, o ser humano ele é dividido em biológico, em físico, em emocional, inteligência, espiritual. E nessas partes aí está incluso também contribuir, ser generoso. O mundo tem consciência disso. Então, quando diz aqui que quem retém mais do que é justo empobrece, está dizendo de nós, quando nós, com o nosso salário, conseguimos pagar todas as contas e sobra dinheiro, e com essa sobra você tem a oportunidade de poder colaborar, ajudar alguém e não faz. O nome disso é avareza. Que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água
aos outros, também receberá. Ora, estamos aí em pandemia ainda, e nessa semana tocou esse feriado forçado, tocou lockdown. A gente tem um restaurante Graça que serve alimento aos moradores de rua, e nós começamos o ano com 40, com 60, já estamos aí dobrando, meus queridos, já estamos aí para mais de 100. Por quê? Se já era apertado, né? O Brasil sempre teve problema na área social, sempre teve problema nos hospitais, sempre teve. Infelizmente, alguém por trás disso aí pega e começa a manipular em proveito próprio ou algum objetivo escuso. Então, voltando aqui, a nossa igreja ela se esforça em ajudar ao próximo. Ontem mesmo, um grande mercado daqui de Cabo Frio, mercado extra, questão de justiça, a gente citar isso, disponibilizou a sua área para que nós, os irmãos dessa igreja, estivesse lá recolher mantimento de quem desejasse, em prol de quê? Em prol da Páscoa dos moradores de rua e também da Páscoa do projeto Terra Fértil, que é aqui numa comunidade. Amém, queridos? O reino de Deus é isso, é movimento, é ação, é atividade. Jesus, ele andou por todo Israel, pregando, fazendo a tua obra, curando. Aliás, até a temática de hoje aqui, Jesus ele não é preguiçoso. Jesus, apesar dele ter poder para fazer o maná cair do céu, mas Jesus não esperou o maná cair do céu, não. Ele foi por todo Israel distribuindo o seu maná. Gostei da filosofia bíblica agora, hein? Amém, queridos? A produção vai estar colocando aí a forma de você colaborar, de você estar ofertando com o seu dízimo, com a sua oferta, seja por meio do Pix, seja por meio de depósito. Você pode vir até a igreja também. O decreto não proibiu a atividade da igreja. Colocou restrições, obviamente. O distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Isso tudo é prudência, isso tudo é sensatez. A nossa igreja nunca negou. A nossa igreja não é negacionista. Muito pelo contrário. Nós tivemos irmãos que foram acometidos. Eu julgo aqui que a maioria foi brando, graças a Deus. Alguns foram severos. Alguns estiveram sim no Vale da Sombra da Morte. E Deus foi lá e retirou do Vale da Sombra da Morte. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Colabora com a obra do Senhor. Adora aí, Caleb. Celebre o Senhor. Essa é da sua época, hein, pastor? Quero ver. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Não dá,
dá. Sem Jesus não dá. Ah, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. O pessoal lá de casa, todo mundo vai. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Aleluia! Caleb não é mole não, ele consegue mexer com as nossas emoções. Esse louvor é da época, gente, eu tinha telhado aqui ainda. O Marcelão, o Marco Aurélio deve estar em casa vibrando. É porque a galera entrava no ônibus e ia fazendo bagunça lá para o Espírito Santo, ia batismo para os retiros. Marcos Góes, não é isso? Marcos Góes cantava essa música. Caleb tá rindo aqui, mas não sabe ele que o futuro que espera, né? Tá repreendido, né? Tá repreendido, né? Toda seta. Eu falava isso também, mas eu acho que minha fé foi pequena. Minha grande. Amém, queridos? Semana passada, iniciamos nova temática, estudo de provérbios. Eu falei que o livro de provérbios, gira rapidamente, um rápido review, gira em torno de sabedoria, entendimento, instrução, justiça, equidade. Falei também dos propósitos do livro de Provérbios, que é vida piedosa, ter uma vida piedosa por meio de sabedoria e instrução, desenvolver discernimento e também a habilidade de governar a si mesmo por meio de boas escolhas. Meus queridos, você lê Provérbios, busca ter um relacionamento com o Espírito Santo, a habilidade de governar a si mesmo por meio de boas escolhas. Eu arrisco dizer que você vai errar muito pouco, muito menos, se você meditar no livro de Provérbios, se você buscar o Espírito Santo, se você, conforme diz Tiago, também pedir discernimento, você só ganhará com isso. Semana passada eu falei do livro de Provérbios, de 1 ao 5. Aliás, de 1 ao 4, o 5 eu não consegui entrar, não. Vamos ler hoje, a partir do Provérbios capítulo 5. Vamos lá? Provérbios 5, do 1 ao 18. Diz assim, pega a Bíblia aí de Gutenberg. Amém? Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios, agora que entra a temática, do 1 ao 18, fala da mulher perversa, fala sobre a infidelidade conjugal e as consequências da infidelidade conjugal do adultério. Começa aqui no versículo 3 em diante. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua boca é mais suave do que o azeite. Mas no final é amarga como o absinto, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos levam para o caminho da sepultura. Salomão já dá um alerta. Cuidado com os lábios, cuidado com a boca, cuidado com aquilo que lhe seduz. Porque parece bom, seus lábios destilam mel, sua boca é mais suave do que o azeite, mas no final é amargo. Quantas pessoas você conhece aí arrependidas porque se enveredaram pelo adultério, pela infidelidade conjugal, deu errado, estragou a família, estragou o casamento e também não deu certo com a pessoa com quem cometeu a infidelidade conjugal. Foi seduzido pela aparência, foi seduzido pelos lábios, pelas palavras. Olha o que mais ele diz. Ela não presta atenção à vereda da vida. Seus caminhos são incertos e ela desconhece isso. Agora, filho, presta atenção e não te desvies das palavras da minha boca. Fica longe dela
e não te aproximes da porta da sua casa, fica longe, para que não entregues tua força aos outros, nem teus anos a gente cruel, para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. E no fim da vida, quando a tua carne e o teu corpo se consumirem, venhas a gemer e dizer: como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam. Quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. A sua vergonha se tornou pública. E olha o que Salomão conclui: beba a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Entendeu? Eu vou explicar. Por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de águas se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Salomão, ele fala um alerta sobre a aparência, sobre a mulher imoral, ou sobre o homem também imoral, sobre aquela pessoa que tenta te seduzir, que passa o dia todo querendo seduzir as pessoas. Aqui tem um versículo aqui interessante, né? Fica longe dela. Agora, filho meu, presta atenção, não te desvie da palavra. Versículo 8. Fica longe dela e não te aproxime da porta da sua casa. Não tem aquela situação, você está com 10 anos de casado, 15 anos de casado, e deixou seu casamento cair na rotina. Aí passa um flash rapidamente na sua cabeça. Eu com outra pessoa, com aquele homem, ou com aquela mulher, eu não estaria passando por isso. Eu acho que eu vou trocar minha mulher, vou trocar meu relacionamento, eu vou trocar o meu esposo por aquele ali, porque aquela ali, a sua esposa está com 40, 50, 60 anos, não sei, mas aquela ali tem 20 e poucos anos, aquela ali tem uns lábios, aquela ali tem uns olhos, aquela ali fala que é uma beleza. Está sendo seduzido por terceiros. Aí depois que você prova, destrói seu casamento, arruína a sua vida. O fim disso, Salomão bem concluiu aqui. No fim da vida, quando a tua carne e teu corpo se consumirem, venhas a gemer. É muito profundo isso. Conheço gente, infelizmente conheço, eu disse conheço, gente que abandonou o lar, que abandonou o marido, que abandonou a esposa, para se enveredar por outros relacionamentos. E por cargas d'água, o outro relacionamento é mais jovem, achando-se iludido que vai ter felicidade por toda a vida. 10 anos depois, está essa pessoa infeliz de novo. Porque, como se diz aí, só troca o endereço. Nós, seres humanos, apesar das peculiaridades, apesar das singularidades, queridos, mas todos nós somos imperfeitos. Se você casou, é para a vida toda. Não abandona a mulher da sua juventude, não. É o que conclui Salomão aqui no versículo 15. Beba a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. O que ele está falando isso? Goza a vida com a mulher que você casou. Beba a água da tua própria cisterna. Beba água de casa. Curta a vida com a sua mulher, com a sua esposa. Se o teu casamento está passando por um momento de rotina, de chateação, caiu no marasmo, traz para a gente, meus queridos. Peça ajuda. Faça terapia de casal. Eu fiz, esse que vos fala, fiz terapia de casal. Com 7 anos de casado, eu e a minha esposa Maquilana, nós fizemos terapia de casal e foi ótimo. Coisas que eu não via, coisas que minha esposa também não via. E a psicóloga, ela viu, comentou, falou coisas que agregou muito em nosso casamento. Se o teu casamento encontra-se nessa situação, peça ajuda. Converse com o teu líder de célula, converse com o seu pastor. Para a glória de Deus,
para a glória de Deus, nós pastores temos sido usados aí para restaurar casamento. Às vezes o relacionamento chega num momento em que o cônjuge só consegue ver defeitos, começa a entrar amargura, chateação, aí vem Satanás, vem o passarinho, acha uma cabeça, começa a botar um ninho, começa a botar ovos, começa a botar um monte de porcaria. Não deixa fazer isso não. Bebe a água da tua cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitiste que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Seja somente para ti e não divididos com estranho. Que o teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Amém? Não sei por que eu entrei nesse assunto, não estava previsto entrar nesse assunto, mas que você possa refletir nisso, você casado. Nós temos um ministério de família, células, os líderes de célula também, eles têm autonomia para tratar isso. Não bota, não deixa, não esconda o problema embaixo do tapete. Não diga que tá bom, vai passar. Não diga isso. Converse com seu cônjuge e marque um gabinete pastoral. Marque para conversar. Não deixa passar. Não deixa passar. Peça ajuda. Amém? Pula lá Provérbios capítulo 6. Do 1 ao 5 fala sobre ser fiador. Meu filho, se ficaste como fiador do teu próximo, se te empeaste por um estranho, foste enganado pelos teus lábios, está preso pelas palavras da tua boca. Agora, filho meu, age assim e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e insiste com teu próximo. Não des, o quê? Não dês sono aos teus olhos, nem descansa as suas pálpebras. Livra-te com a gazela da mão do caçador, como a ave do laço armado. Livra-te. A palavra de Deus é para os servos, é para o cristão. Então Salomão, ou Deus, está dando um alerta a você. Cuidado com quem você empresta dinheiro. Cuidado com quem você é fiador. De vez em quando bate na porta do gabinete gente que vem trazer queixa, que emprestou e não devolveu e que isso. Ora, antes de perguntar, ninguém consulta o pastor. Mas depois que o problema se instaura, aí vão bater na porta do pastor, como se o pastor fosse um MacGyver, né, de desarmar bomba. Pensa bem quando você emprestar dinheiro até para o irmão da igreja. Empreste aquilo que é uma quantia. Se você realmente for fiador, se você for realmente emprestar, observe o histórico do irmão. Lembre-se o seguinte, no meio do trigo, há também o joio. No meio das ovelhas, há uns bezinhos aí também, há uns cabritinhos aí. Examine bem para quem você vai ser fiador, para quem você vai emprestar. Se você emprestar, empreste uma quantia que, se der errado, não vale fazer tanta falta. Se é que existe alguma quantia que não venha fazer falta a nós. Dinheiro é dinheiro, R$50, R$100, R$1.000. Dinheiro é dinheiro. É muito sério isso que eu falo. Tem gente também que se vale da boa vontade dos outros, de terceiro, e chega com aparência, com a conversa, com os lábios, seduz irmão, daqui a pouco... É terrível, né? Irmão passar a perna em irmão. Acontece, não deveria, mas acontece. Fica um alerta. Versículo 6 em diante, muda a temática aqui, fala sobre o preguiçoso. Preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Salomão, ele já observava o trabalho da formiga. O cara que tem um alto poder de reflexão, né? Era Salomão, ele observou o trabalho das formigas e tomou isso como exemplo, como referência.
ela mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Quase que não sai, embolou. Quase essa língua estranha aqui. Mais um alerta aí. Não tem aquele irmãozinho da igreja? Esse irmãozinho da sua cela que é preguiçoso. Não pode falar vagabundo, né? Que é feio, né? Falar isso, né? Aquele irmão preguiçoso, não gosta de trabalhar. O emprego bate na porta dele, mas ele não quer emprego. Ele arruma desculpa. Aí vem você, quer ajudar, quer dar dinheiro, quer pagar a conta de água, de luz dele. Sabe qual é o resultado disso? A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão. Ai, meu Deus, por que aquele irmão vive na tribulação, vive num problema, vive na prova? Achei a palavra. Vive na prova. Será que não é ele que não se esforça? Será que não é ele que está... Eu não estou julgando. Será que o problema não está na preguiça dele? Será que o problema não está na falta de vontade de se aprimorar? O último aprimoramento, vai observar, o último aprimoramento da pessoa foi o quê? Um curso de datilografia, em 1988. Estamos na era da tecnologia, mas a pessoa não quer se aprimorar. E aí ele vem para a escassez, ele vem para a pobreza, vem para a miséria, não prospera. E às vezes a gente quer amar demais. Quer amar mais do que Deus. Quer amar mais do que Jesus. É duro isso que eu estou falando. É muito duro. Mas tem gente que... O próprio Paulo falou lá na frente, em suas cartas. Quem não trabalha, não... Complete a frase. Quem não trabalha, não... Fala aí, meu clone. Quem não trabalha, não come. Quem não trabalha... Paulo está falando quem não quer trabalhar, né? Quem não vai em busca de trabalho, de emprego. Quem não trabalha, não coma. E aí a gente quer amar demais, quer fazer demais por quem não quer, por quem não merece. Duro isso, né? Mas é bíblico. Pula lá para o versículo 16. O que fala lá no versículo 16? O que foi, meu clone? Vem cá. Meu clone quer aparecer aqui, ele está me cerceando aqui, é todo isso. Vem cá. Vem, filhote. Vem. Está aqui meu clone, o pessoal está curioso de saber quem é meu clone. Está aqui, ó. Aê, óculos, com cabelo. Manda um beijo para a galera. Opa, e aí? Amém? Futuro pastor. Amém? Deixa eu abençoe. Tadinho. Pô, não arrebenta a classe não, Caleb. Falou tadinho. Assim, recebo. Ele falou recebo, glória a Deus. Mo, tá assistindo aí, ó? Recebe. Versículo 16 em diante. 6 coisas o Senhor detesta. Sim, 7 ele abomina. Tem curiosidade como é que é Deus? O que agrada a Deus? O que desagrada a Deus? Tem curiosidade? Olha o que diz Provérbios. Versículo 17. Coisas que Deus detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o assassinato. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última, Deus abomina. Quem semeia inimizade entre irmãos. Vamos repetir? O que Deus detesta? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, é o assassino, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre irmãos. 6 coisas aqui, normalmente são coisas
dos ímpios. Mas a última que o Senhor abomina é aquele que semeia inimizade entre nós, entre irmãos. Duro, né, irmãos? Tremendo saber disso. Coisas que Deus detesta e Ele ou aquele que abomina. Prossiga lá para o versículo do 20 em diante. De novo, Salomão ele faz um alerta contra o adultério, contra a mulher sedutora, contra a sedução, né? Vamos colocar o homem também aqui nesse contexto. Pula lá para o Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me criou. Fala o quê? Fala sobre sabedoria. Olha que interessante. Antes de ler Provérbios, para Moisés, Deus revelou a criação. Mas para Salomão, Deus revelou antes da criação. Ficou curioso, né? Vamos lá? Vamos ver o que Deus falou para Salomão antes da criação da terra. Versículo 22. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me criou como a primeira de suas obras, a sabedoria, o princípio dos seus feitos mais antigos. Fui constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Fui gerada antes que houvesse abismos, antes ainda que houvesse fontes cheias de água. Nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem. Até o versículo 36. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, lá estava eu, a sabedoria. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmava as fontes do abismo, do mar, quando ele estabelecia os limites do mar, para que as águas não ultrapassassem sua ordem, quando traçava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo, alegrando-me no seu mundo, tendo prazer nos filhos dos homens. Agora, filhos, ouve-me, pois os que guardam os meus caminhos são felizes. Quem guarda a sabedoria do Senhor é feliz. Ouvi a correção e sede sábios, não rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos e que a cada dia fica vigiando diante das minhas entradas, esperando junto ao portal de entrada. Pois aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, fará mal à sua vida. Todos que me odeiam amam a morte. Prestou atenção? Para Moisés, Deus revelou o princípio da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz na terra, e houve luz. Para Moisés, Deus revelou da criação para cá. Mas para Salomão, Deus revelou o que antecede o que aconteceu antes da criação do mundo. A sabedoria já estava com o Senhor. Antes de firmar, antes das estrelas, firmamento das estrelas, antes do firmamento, a sabedoria já estava com o Senhor. A sabedoria é de eternidade a eternidade. Por isso que Deus se agrada quando nós pedimos sabedoria ao Senhor. Vamos agir melhor, vamos tomar melhores decisões, vamos errar menos, vamos saber o que agrada ao Senhor e o que desagrada ao Senhor. Então fica a dica, peça sabedoria. Você gosta de coisas da eternidade, não gosta? Você não gosta de céu, você não gosta de Deus. Goste também de sabedoria. Peça sabedoria
ao Senhor para você viver feliz nessa vida. Amém? Prosseguindo, Provérbios capítulo 10, são vários provérbios. Não vamos ler tudo, vamos ler apenas alguns. Versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios. O Senhor não deixa o justo passar fome. Se coaduna, sabe, com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe o pastor que leva a ovelha a pastos verdejantes para que tenha alimento? Assim é o Senhor conosco, não permite que o justo passe fome. Isso não quer dizer que na tua geladeira todo dia haverá abastança por toda a vida. Acho que não, nós teremos aflições, passaremos por tribulações, mas Deus é conosco. Podemos um dia passar por percalços, por alguns apertos ou provações, mas isso não é eterno. Isso é apenas um tempo. Deus, ele usa esse tempo para nos provar, para nos testar. Amém? Se você está passando por algum aperto aí, sabe que isso é momentâneo. Deus não permite que você passe por algo na qual você não possa suportar. E é assim mesmo, lá no livro de Eclesiastes, em 3, diz assim que tudo tem o seu tempo. Uma hora de começar e outra hora em que se encerrará essa aprovação. Mas o Senhor cuida de você. Amém? Versículo 6. Bênçãos desce sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios esconde a violência. Repetindo a parte A, bênçãos descem sobre a cabeça do justo. Está reclamando da vida? Ô céus, ô terra, está reclamando de tudo? A Bíblia, Provérbios é bem enfático que Deus derrama bênçãos, chuvas de bênçãos desce sobre a cabeça do justo. Ele está dizendo que Deus é contigo, que Deus vai te abençoar. O livro de Efésios diz que nós já fomos abençoados, toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos abençoados sobre a sua cabeça, olha para cima aí, sobre a sua cabeça, há bênçãos. Irmãos, sobre a sua cabeça, há bênçãos. Irmãos, sobre a sua cabeça, há bênçãos. Receba isso em nome de Jesus. Para de ficar reclamando da vida, para de reclamar dos problemas, mude o foco. Essa semana está circulando um vídeo aí. Eu não sei a religião dele, eu não sei o credo dele, mas que essa pessoa dá um bom crente, isso ele dá. Diogo da Luz, lembrei o nome. Tem um vídeo dele em que ele fala ali, 7 sinais de que a pandemia já está acabando. E ele faz os comparativos. Em janeiro, nos Estados Unidos, atingiu o pico de mortes diárias, lá nos Estados Unidos. 4.500 mortes por dia nos Estados Unidos. E lá, se você observar, os Estados Unidos é o primeiro do mundo em que mais vacina pessoas. Do primeiro dia até o 60º dia, ou seja, 60 dias depois de começar a vacinar toda a população dos Estados Unidos, o número de mortos dos idosos quase que zerou. O Brasil está em quinto do que mais vacina do mundo. A Fiocruz aí já está 24 milhões de injeções de vacinas por mês, 6 milhões por semana. O Butantan também já vai começar a produção nacional, a Anvisa já autorizou. Fora outras que já tinham sido importadas, fora as que o governo já tinha comprado. Ei, mas essa é notícia boa. Você não vai ouvir naquele jornal, naquela TV, você não vai ver, não, meus queridos. Eu não vou falar o nome para não receber um processo depois. Você precisa selecionar o canal que você assiste, aliás, o tipo de informação.
Nessa semana, eu conversando com uma pessoa bem próxima, que postou uma reportagem, que o número de... Olha o título. Com a nova variante, mais ou menos isso, número de mortos, de jovens, subirá, multiplicará, crescerá, mais ou menos isso. Só o título dessa reportagem já gerou um infarto. Meus queridos, não somos negacionistas, mas todo dia sempre morreu gente. Sempre morreu gente. Pega aí o site de cartório e observa o número de mortes por mês em 2015, em 2016, em 2017. Observa lá que já havia um aumento gradual por mês de mortes no Brasil. Já era natural. Mas, infelizmente, só se fala em quê? Morte, morte, morte. Covid, 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 morte, morte. Só se fala em morte. A nossa mente não aguenta. Não se fala mais em AVC. Não se fala mais em dengue. Está cheio de mosquito lá no quintal de casa. Não se fala mais em outros tipos de morte. Só se fala em morte por Covid. Meus queridos, a nossa mente não aguenta. Por isso, filtre, escolha bem a sua fonte de informação. Escolha bem. Escolha A, B, fonte de informação. Corta a TV aberta. Corta a TV A, B, C ou D. Corta. Seja seletivo. Senão, a nossa mente não aguenta. Eu vi a reportagem aí que o número de Rivotril aí, o número de pessoas que estão tomando Rivotril disparou. É óbvio. Só notícias alarmantes. Notícias de terror. Fique em casa. Variantes. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Por isso, conforme está em Provérbios, nós lemos semana passada, guarda o seu coração. Cuidado com aquilo que você bota diante dos seus olhos. Prosseguindo, onde eu estava mesmo? Provérbios 10, né? Versículo 6. Bênçãos desce sobre a cabeça do justo. Estamos aí em pandemia. Mas aqui em Provérbios diz assim, bênçãos desce sobre a cabeça do justo. Ah, estou falando aí do número de desempregados. Bênçãos desce sobre a cabeça do justo. Estão falando em mortes aí. Bênçãos desce sobre a cabeça do justo. Você crê ou não crê em Deus? Você crê ou não crê na Bíblia? Amém? Nessa semana é necessário contar isso. A gente fala isso com muito respeito. Muito respeito mesmo. Eu perdi queridos, amigos, para o Covid. Aqui em nossa igreja, sim, houve casos, a maioria brando, pouquíssimos casos severos, mas não perdemos ninguém. Glória a Deus, e que permaneça assim, papai. Sexta-feira mesmo, teve vigília aqui na igreja. 24 horas de oração e vigília. Motivo de oração é o que mais tem. Precisamos orar pelo governo, precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar pelo Rio de Janeiro, precisamos orar pela região dos lagos, precisamos orar para que a vacina seja distribuída logo em larga escala, precisamos orar para que Deus freie essa pestilência. Então, a nossa igreja, graças a Deus, não perdemos ninguém. Porém, há outros pastores cuja igreja perdeu gente. Então, até o pastor encontra-se meio combalido. E aí a gente recebe até... a gente entende isso. Recebe até palavras pesadas, que nós estamos sendo irresponsáveis, que a gente tem sido irresponsável com isso, porque por causa dos cultos, por causa das atividades. A Bíblia diz, se alegrar com o que se alegra, chorar com os que choram. Apesar de tudo,
Nós estamos alegres porque não perdemos ninguém. Se a igreja de lá, se o pastor de lá perdeu gente, vamos chorar juntos. Mas Deus continua sendo conosco. Querido amigo, querido pastor, que é ser humano, que é filho de Deus, que tem família, já vai passar. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso vai passar. Amém? Prosseguindo, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. Oh, olha só! A boca do justo é manancial de vida. Na boca do ímpio só sai pandemia, mas na boca do justo, vida. Vamos crer em Deus. Vamos crer na ação do Eterno. Vamos confiar no Senhor. Na boca do ímpio, só fala que o índice de desemprego vai lá na estratosfera. Mas da boca do justo sai que Deus é conosco. Tem gente prosperando aí na pandemia. A gente está passando por essa leve momentânea tribulação, mas as chuvas de bênção do Senhor, logo, logo voltaremos aos empregos. Aliás, se você filtra bem a sua fonte de informação, em janeiro, tivemos o melhor janeiro dos últimos 5 anos, se eu não me engano, em abertura de emprego. É isso mesmo que você ouviu, em abertura de emprego. Mas não estamos na pandemia. A boca do ímpio fala que nós estamos na pandemia. Toca lockdown, desemprego. Mas da boca do justo, a manancial de vida. Essa palavra é para você, é para mim também. Sabe por quê? Porque no dia da minha prova, no dia da minha tribulação, eu peço a Deus força para dizer, sabe o quê? Aquela viúva que foi ao encontro do profeta, que o filho tinha acabado de morrer. E aí o ajudante do profeta pergunta, vai, tudo bem? E ela responde o quê? O que ela respondeu para o ajudante do profeta? Se ia tudo bem, tinha acabado de perder um filho. Ela respondeu o seguinte, vai, tudo bem. Porque a gente complementa com aquele versículo de Paulo. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Versículo 12, pula para o 12. O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Esse versículo aqui ele é escatológico, ele é messiânico, ele é soteriológico. O que é isso? Soteriologia, doutrina da salvação. Vem do grego, sotero, salvação. Quem nasce Salvador é o quê? Soteropolitano. Por quê? Vem do grego, sotero, salvação, sotero. O amor cobre todas as transgressões. Lembra do João 3,16? O que está escrito lá em João 3,16, meus queridos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Não. Porque Deus agapou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor cobre todas as transgressões. E diz lá também que Deus nos amou mesmo nós sendo pecadores. Mesmo nós sendo injustos e impuros, pecadores, Deus nos amou. O amor cobre todas as transgressões. Prosseguindo, versículo 19. Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla seus lábios é sensato. Mais uma vez se coaduna com aquele versículo lá do Novo Testamento. Pronto para ouvir, tardio no falar, ou seja, ouça mais e fale menos. Nas muitas palavras não falta a transgressão. Sabe por quê? Quanto mais você fala, mais você está propenso a falar abobrinha, a falar bobagem. Versículo 22. A bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. A bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Não tem o ímpio ele enriquece por meio da opressão, por subjugar,
suborno, desvio, não pagar imposto, aí por aí vai. Mas a bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Versículo 31 e 32. A boca do justo, olha aqui de novo, produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios fala perversidade. Salomão está sendo bem enfático aqui, cuidado no falar, cuidado com o que você fala, tenha sabedoria. É necessário você falar? Faça aquela reflexão, tem necessidade de falar? É preciso mesmo que você fale? Sim ou não? Os lábios do justo sabem o que agrada, a boca do justo produz sabedoria. E se você for falar, fale com sabedoria. Sabe qual é o pior momento para a gente falar? No momento do calor, no momento de cabeça quente, no momento de ira. Esse é o pior, definitivamente, esse é o pior momento de você falar. Se for falar, fale de cabeça fria e fale bênçãos. Vamos para a reta final, Provérbios capítulo 11. Eu não vou ler tudo não. Provérbios capítulo 11 é um provérbios que fala, você vai encontrar a repetição de muitas palavras em Provérbios capítulo 11. Você vai encontrar muitas vezes a palavra justo, a palavra correto, a palavra justiça, a palavra retidão, a palavra integridade. Percebe que Deus ele fala sério nisso aí então, né? Justiça, retidão, equidade, integridade tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com o caráter ideal do homem de Deus, um caráter justo, correto, que pratica a justiça, que faça a retidão e integridade. Você lê aí e você começa a marcar essas palavras aí. Amém? Olha o versículo 11, 14. Olha o 13 aqui de novo. Capítulo 11, versículo 13. Quem fala demais revela segredos, mas o fiel de espírito guarda segredo. Quem fala demais revela segredos. Isso é da natureza humana. Você começa a falar, a tua memória está cheia, daqui a pouco coisas reservadas, coisas íntimas, coisas que expõem, coisas antiéticas, começa a sair. Por quê? Começa a falar demais. Por isso, controle-se ao falar. Versículo 14. Quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso tem a ver com você, marido, com a esposa, tem a ver com liderança. Na multidão de conselheiros há segurança. Quer tomar uma decisão séria? Peça direção ao Senhor. Peça sabedoria ao Senhor. Converse com pessoas próximas, prudentes, sábias. Na multidão de conselhos há segurança. Amém? Eu, particularmente, eu possuo uma liderança democrática. Na maioria das vezes eu busco ser democrático. Alguma coisa hoje, outra não tem jeito, eu tenho que ser autocrático, eu tenho que tomar decisão. Mas na maioria das vezes eu sou democrático. Eu busco ouvir os líderes, eu busco ouvir a liderança para tomar uma decisão. Por quê? Por causa desse provérbios. Primeiro, que vai agradar a maioria. Segundo, que vai dar mais segurança. Versículo 24 e 25 para a gente
encerrar. Eu já li, né? O que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará e quem der água aos outros também receberá. Amém? Essa foi a passagem da oferta. E eu acho que ficaremos por aqui. Não, pula lá para o 28. Olha que interessante. Aquele que confia em suas riquezas cairá, mas os justos se renovarão como as folhagens. Conhece alguém que outrora confiava em seu poder aquisitivo? Mas aí veio a crise e arrebentou com essas pessoas, com essa pessoa. Confiava na sua riqueza. Quem é? Um dia ele foi o 8º homem, se não me engano, mais rico do mundo. E hoje está preso. Confiou demais em sua riqueza. Amém? Ficamos por aqui. Semana que vem a gente continua com o capítulo 12 até o capítulo 17. Vamos orar? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar o seu domingo, que as chuvas de bênção do Senhor possam ser derramadas sobre o seu lar, sobre a sua casa. Oremos. Pai querido, louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado por essa manhã abençoar a tua presença. Apresentamos a ti, Pai. Apresento a ti o meu dia, o nosso dia. Abençoa o nosso dia. Nos conceda paz, alegria, justiça. Que as chuvas de bênção possam estar sobre a nossa cabeça, sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas. Abençoa o almoço em família dos seus filhos. Que o Senhor possa estar entrando com providência, abençoando o arroz, o feijão, o mantimento, a carne. Consagramos o nosso domingo a ti. E que logo mais, Pai, à noite possamos nos reunir para celebrar em unidade como igreja ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vão em paz, beijo!